Queridos, eu tenho aqui uma mensagem que eu estava falando com Deus desde ontem. Qual o tema, qual o texto que o Senhor queria falar aqui nesta noite. Qual alimento que eu poderia trazer para a comunidade cristã Ágape, que é tão sedenta pela palavra de Deus e que ama a palavra de Deus. E o Senhor hoje pela tarde, Ele me deu aqui esta palavra. Coisa boa é quando a palavra ela não vem só do conhecimento humano, mas sim vem da revelação divina do céu, a palavra rema. E hoje aqui nesta noite Deus tem uma palavra revelada para o seu coração. Deus tem uma palavra rema, a palavra revelada. E eu tenho certeza absoluta que aquele que veio ou que está me escutando pela rede social vai sair daqui com uma resposta de Deus. Porque a melhor coisa é quando a gente está conversando com aquele que a gente ama, com aquele que a gente gosta. A melhor coisa é ouvir aquele amigo que é tão bacana. Mas melhor ainda é quando Deus fala com o seu povo. Melhor ainda é ouvir a palavra de Deus. E Deus, aqui nesta noite, marcou um encontro especial com você. Você que me escuta pela rede social, Deus marcou um encontro especial com você. E o texto que o Senhor me deu hoje à tarde vai falar da situação de uma viúva. Uma mulher que diante de tanta dificuldade, de tanta adversidade que ela estava passando, ainda assim ela viu a manifestação da glória de Deus sobre a vida dela e sobre a casa dela. Quem hoje em dia não passa por dificuldade? Quem hoje em dia não passa por uma atribulação? Se eu for perguntar quem está sofrendo aqui, muita gente vai levantar a mão. Quem tem um problema aqui, muita gente vai levantar a mão. Mas nós vamos aprender aqui com esta palavra umas lições práticas daquilo que Deus quer para minha e para sua vida. O texto diz que esta mulher era viúva. Ela estava sendo dependente de ajuda, porque o sustento da sua casa morreu. Aquele quem ela dependia se foi. E a gente vê, irmãos, que diante de grandes dificuldades e adversidade, e nós pensamos que a situação ela não pode piorar. Aí nós vemos aqui nesse texto que o inimigo é tão sujo, que ele consegue piorar ainda mais um pouquinho. Quem aqui já se encontrou numa situação tão difícil, e dizendo assim, olha, pior do que tá, não fica. Aí as coisas pioram mais um pouquinho. E aí você olha assim e diz, parece que Deus não está me vendo, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus esqueceu de mim. Não, irmãos, tudo Deus vê, tudo Deus escuta. E no livro de Salmo diz que ainda que a sua mãe, o seu pai lhe abandone, Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai esquecer de um filho aflito,
precisa de um socorro dele. Então essa mulher, ela estava passando por grandes dificuldades. O marido morre, e o que fica na casa desta mulher eram os 2 filhos que ela tinha. E o marido morreu, e o que ficou para aquela mulher pagar era dívidas. Não quero entrar aqui em estudo, não quero entrar aqui em o que diz os historiadores sobre o marido desta mulher, porque você pode olhar para mim assim: pastor, mas camarada ruim de administração, morre, o que deixa para a mulher é dívida e agora a situação fica difícil. Não quero entrar aqui nisso, porque nem tudo que parece é. Segundo os historiadores, o nome do marido dela era Obadias, e ele serviu 100 profetas quando Jezabel estava ali perseguindo os profetas. Imagina você alimentar 100 homens por tempo indeterminado. Eu acredito que a gente até quebra. Acredito que as dívidas que ele contraiu foi ajudando o povo de Deus, ajudando os homens de Deus. Mas por um acaso ele morre. Quando ele morre, o que fica para aquela mulher pagar é dívidas. E quando ela pensa que a situação não pode mais piorar, alguém vai bater na porta da casa dela. E o que ela estava esperando é o quê? Uma visita amiga, um ombro amigo, alguém para trazer um consolo. É assim. Quando alguém morre da família da gente, quando alguém morre, sempre depois do luto vem aqueles que são mais próximos e vem nos trazer uma palavra de conforto, vem nos trazer um ombro para que a gente venha chorar, venha trazer um abraço amigo. Mas não foi o que aconteceu aqui na vida desta mulher. Quando batem na porta da casa daquela mulher, aquela mulher ela vai abrir a porta. E quando ela abre a porta, não foi alguém para levar uma cesta básica para ajudá-la, não. Não foi alguém para trazer uma palavra de consolo, não. Quando ela abre a porta, ali os credores, a quem eles deviam, vieram receber a dívida. E ela não tendo condição de pagar, aquela mulher, ela começa agora a nos ensinar aqui algumas lições, para que Deus possa fazer um grande milagre em nossa vida. E a primeira coisa, quando o dia mal chegou, a dificuldade veio, a adversidade chegou na vida dela, aquela mulher ela vai pedir ajuda para o homem de Deus. E aqui é onde está o segredo. Já preguei isso aqui, já falei sobre isso aqui. Para a gente não sofrer mais, quando o dia mal chega, a gente tem que procurar recurso quem tem para dar. A gente tem que pedir ajuda a quem pode oferecer. Tem gente que está passando por dificuldade no casamento. E aí, ao invés dessa pessoa pedir conselho, quem tem autoridade para dar no casamento, essa pessoa vai pedir ajuda ou conselho para quem já passou pelo 7º e nem casamento não está. Eu vejo aqui nesse texto, irmãos, que esta mulher ela vai pedir ajuda para a pessoa certa. E onde é que ela vai pedir ajuda? Para Eliseu, o profeta, aquele que levava o povo até Deus. Ela vai ouvir a voz de Deus. Ela vai pedir ali um conselho que vem da parte de Deus. Aí é onde a gente, às vezes, leva um prejuízo. Aí é onde a gente, às vezes, sofre. Porque quando o dia mal chega, quando a adversidade vem, a gente vai buscar recurso aonde não existe. A gente vai pedir ajuda para quem não pode oferecer. Ele está triste, ele está angustiado, ele está sofrendo. Aí ele vai pedir ajuda a quem está sofrendo, quem está mais angustiado do que ele.
E ao invés dele sair de lá com uma palavra de conforto, com um ânimo aflorado, ele sai pior do que ele estava. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui nesse texto é que quando o dia mau chegar, não vai a qualquer lugar. Porque tem gente que quando está triste, ele se recorre às drogas. Tem gente que quando o dia mau chega e ele está angustiado e não sabe o que fazer, ele se recorre à bebida. Mas esta mulher não. Ela foi até o homem de Deus. Ela foi buscar ajuda em Deus. E aqui está o primeiro ponto que eu quero que você fixe bem na sua mente, na sua memória. O dia mau chegou. Vem até o homem de Deus. Vem para a casa de Deus. Porque aqui tem pão quentinho para você se alimentar. Aqui tem fonte de água viva jorrando desse altar, ao qual vai poder saciar a tua sede. Aqui tem recurso nesse altar, ao qual você pode buscar e os seus problemas vão ser resolvidos. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Quando ela vai pedir ajuda para o homem de Deus, o profeta agora quer saber o que ela tem na casa dela. No versículo 2, ele primeiro pergunta: o que eu posso fazer por esta mulher? Diz aí o que você tem na sua casa. Porque às vezes a gente acha que o recurso está em outro lugar. Mas o milagre que Deus quer fazer na minha e na sua vida não está onde às vezes a gente acha que Ele está. Porque às vezes alguém está desempregado, está esperando aí uma proposta de emprego de um deputado, de um vereador, de um prefeito. E essas pessoas, quando fazem, né, as promessas de campanha dizendo: vou te empregar, se me ajudar vai ter emprego, isso e aquilo, chega, eles ganham. E aí, tchau e bênção. Não atendem nem mais seus telefones. Não respondem nem mais as suas mensagens. Quem já passou por isso? Mas aqui não, irmãos. Aqui é diferente. Quando ela vai atrás do homem de Deus, o milagre estava onde ela menos estava esperando que estava. Porque a aflição estava lá dentro da casa. A aflição estava dentro da casa dela. Mas também aonde estava a aflição é que estava a solução. Aonde você pensa que não vai progredir, aonde você pensa que não vai avançar, aonde você pensa que vai ser derrotado, é lá que Deus vai te exaltar. É lá que Deus vai te honrar. É lá que Deus vai fazer coisas extraordinárias que as pessoas vão olhar e vão dizer: meu Deus, é só Deus na vida dessas pessoas. Ah, pastor, eu fui muito frustrado na minha vida sentimental. Eu passei muita vergonha na vida sentimental. É lá que Deus vai te honrar. Quem crê diz amém. Ah, pastor, o que eu estou passando é problema financeiro. É lá que Deus vai te honrar. É no lugar da tua aflição, é no lugar da tua vergonha, é no lugar onde você pensa que não tem saída e não tem recurso. É lá que Deus vai começar a fazer um milagre. Deus não vai começar a fazer um milagre aqui na igreja. Deus vai começar a fazer um milagre lá na sua casa. Eu não sei o que você tem ou o que você precisa, mas Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando o teu celeiro. Deus está visitando a tua família. E é lá que Ele vai fazer milagre. O profeta quis saber o que é que ela tinha. Ele faz a pergunta e ela diz: olha, tua serva não tem nada em casa. Ou seja,
Aquela mulher, ela começa a desvalorizar aquilo que ela tinha. Porque ela diz que o que ela tinha não era nada. Mas aí ela fala: eu tenho ainda uma botija de azeite, mas isso não é nada. Tem gente que acha, olha só, isso aqui é uma profecia, irmãos. Quem pegar, pegou, quem não pegar, não pega mais. Tem gente que acha que Deus precisa de muita coisa para Ele mudar a história ou operar um milagre. Mas Deus não precisa de muito, Ele só precisa de um pouquinho que você tem. Tem gente que acha que a fé tem que estar assombrosa, extraordinária. Não, não, não. Jesus disse: se tiver fé do tamanho de um grão, ou como um grão de mostarda, que é um dos menores grãos, nada, nada, nada vai ser impossível para a sua vida. Porque aquilo que aquela mulher desvaloriza, aquilo que aquela mulher achava que não dava para nada, foi o suficiente para Deus manifestar o milagre na vida dela. Aquilo que você está pensando que não é nada, que não dá para nada, que não vai acontecer nada, deixa eu te dizer aqui uma coisa, eu vou profetizar: é o suficiente para Deus operar um milagre na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem na sua casa, o que você tem na tua mão, eu não sei se você está desanimado com aquilo pouco que você tem, mas é esse pouco que você tem que Deus vai multiplicar e o milagre vai acontecer. Ah, pastor, na minha casa não tem amor. Então, se não tem amor, não vai existir amor. O profeta diz: o que tens em casa, não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Queridos, nem que seja um mínimo de amor, mas a gente tem que ter alguma coisa para que a gente venha se alegrar em Cristo e Ele venha multiplicar aquilo na sua vida. Na minha casa não tem perdão, então se não tem perdão, você não vai ser perdoado. Na minha casa não tem paz, não tem nada. Então nada dessas coisas vão acontecer. Porque nada vezes nada continua sendo nada. Mas um pouquinho com Deus é muito. Aí você olha assim e diz assim: mas é pouco que tem, pastor, mas é o suficiente para Deus operar o milagre na sua vida. Jesus sempre trabalhou com pouco, e o pouco com Jesus sempre virou muito. Ele fala na parábola dos talentos: olha, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Quando ele quer alimentar aquela multidão que ouviu a palavra lá no deserto, e aí aparece uma criança com 5 pães e 2 peixes. Na matemática do homem, 5 mais 2 é 7, mas na matemática de Deus dá mais de 20.000. Porque Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes e agradece o pouco. Ele levanta para o céu e dá graça, diz o texto. Ele pega o que os discípulos não acreditaram. Olha, Senhor, aqui um menino trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Não dá para nada, é muito pouco que nós temos. Aí Jesus olha assim: esse povo não tem fé. Ele pega aquele pouquinho, irmãos, e abençoa e agradece. E mais de 20.000 homens, mais de 20.000 pessoas comeram e se saciaram naquele dia. Então, para que Deus venha multiplicar o pouco na minha vida, para que Deus venha multiplicar o pouco na sua vida, basta agradecer o pouco que Ele tem te dado. É um pouco de esperança, agradece, pelo menos você ainda tem um pouco. É um pouco de fé, agradece que ainda você tem um pouco de fé. É um pouco, pastor, que eu tenho, meu dinheiro está muito pouco. Agradece o pouco, que no muito Deus vai te dar, no muito Deus vai te colocar. Agradece o pouco, que o milagre Ele vai fazer. Deus só deu uma direção para ela quando ela aprendeu a valorizar o pouco que ela tinha. Já viu isso? Tem gente que
às vezes ganha um salário por mais pequeno que seja. E eu já vi falar, o que eu ganho é uma miséria. Não dá para nada. E é por isso que essa pessoa vive na miséria e é por isso que ela não tem nada. Mas quando você pega o seu salário por mais pouco que seja, agradece a Deus que pelo menos você ainda tem um salário. Daquele salário eu já vi a pessoa. Eu já vi gente, irmãos, ganhar 15, 20 mil, dever todo mundo e viver uma vida de miséria. Eu vi gente ganhar um salário mínimo, não dever ninguém, ter tudo dentro de casa e ainda uma reservinha, irmãos. Porque quando a pessoa é grata por pouco que ela tem, o texto diz, Deus coloca no muito, Deus multiplica, o milagre acontece. Nós temos que ser gratos com aquilo que Deus nos coloca. Nós temos que valorizar o pouco que nós temos. E quando passamos a valorizar aquele pouco que temos, é o suficiente para Deus operar um milagre na nossa vida. Porque quando ela diz, olha, eu tenho aí um pouco de azeite, aí ele diz, então se a senhora tem um pouco, é o caminho para um milagre acontecer na sua casa, na sua vida. E aí no versículo 3 ele vai dizer assim, olha, então a senhora vai entrar para dentro da sua casa, vai fechar a porta sobre você e seus filhos. Mas antes disso, você vai até a tua vizinhança. Pega vaso, pega vasilha emprestada. Mas pega bastante. Pega pouco não. Porque eu acredito, irmãos, que o milagre vai ser grande. E no versículo 3 aqui nós falamos sobre relacionamentos. O milagre para acontecer, nós temos que ter relacionamento. Deus sempre quis relacionar conosco. Tanto que todos os dias, quando Ele colocou Adão e Eva, Ele passeava com eles no jardim. E por causa do pecado, Deus teve que se afastar do homem. Porque Deus é santo e é puro. E Ele não pode estar perto de quem vive uma vida pecaminosa. Deus quis tanto habitar com o povo que lá no deserto ele construiu o quê? Um tabernáculo. Porque ele queria estar perto, ele queria estar se relacionando. Mas aí ele diz as diretrizes. Deus quis tanto se relacionar com o povo que ele mandou o seu filho, a sua pessoa, descer como Jesus Cristo de Nazaré. Então, para que milagres venham acontecer na minha e na sua vida, nós temos que ter o quê? Bons relacionamentos. Tem gente que escolhe mal os relacionamentos. Tem gente que escolhe mal as amizades e por isso que está sofrendo. Porque entendo eu e a Bíblia me ensina que milagre é relacionamento. Através de nossos relacionamentos, irmãos, é que nós progredimos. Através de nossos relacionamentos é que nós somos felizes ou somos tristes. É através dos nossos relacionamentos é que nós avançamos na vida em qualquer área que for. Se você se relacionar bem na tua vida profissional com a pessoa certa, se conectar com a pessoa certa e for boa de relacionamento, que não adianta você querer se relacionar sendo que você é ruim de relacionamento. Na frente abraça, mas nas costas fala mal. Na frente abraça, mas nas costas enfia o punhal. Aí você não serve para se relacionar com ninguém. Porque entendo eu que milagre vem através de relacionamentos. Olha o que Deus diz para ela. Olha, então você vai até a tua vizinhança. Ou seja, se ela fosse uma mulher chata, se ela fosse uma mulher ruim, se ela fosse uma mulher que desse trabalho aos vizinhos, será que eles emprestariam os vasos para ela? Porque Deus tinha promessa e sabia como fazer o milagre. Mas para o milagre acontecer, ela precisava de vasos e vasilhas. Então, queridos, nós temos que aprender a nos relacionar melhor. Ninguém vai chegar em lugar nenhum sozinho. Nós somos seres relacionáveis.
E através das alianças que fazemos, e através dos relacionamentos que temos, é que nós vamos sofrer ou que nós vamos ser abençoados. A escolha é nossa. E nós temos que aprender a escolher bem. Nós temos que ser boas pessoas. As pessoas têm que se agradar da nossa presença. As pessoas têm que se sentir bem quando nós vamos na casa dela e a gente deixar aquele desejo de quero mais. Tudo isso se deve ao quê? A relacionamentos. Tem gente que faz tão bem pra gente, tem gente que faz tão bem que a gente fica toda hora querendo ficar perto dela. É ou não é? Toda hora a gente convida para comer uma coisa, toda hora a gente convida para fazer uma coisa, toda hora a gente convida para sair. Por quê? Porque essa pessoa é boa de relacionamento. Agora tem gente que é tão chata e tão terrível que a gente quer distância. E aí quem perde é essa pessoa. Para aquela mulher receber o milagre, ela tinha que ter o quê? Bom relacionamento. Então, se você não está tendo um bom relacionamento na tua casa, passa a ter. Se você não tem relacionamento no teu trabalho, convive com aquele que possa ter. Paulo diz, se possível, tende paz com todos. Se possível, irmãos, tende paz com todos. Mas se não der para ter paz com todos, a gente também não pode ter agonia com todo mundo. A gente também não pode guerrear com todo mundo. Tem gente que é tão atribulado, irmãos, que até a tribulação foge dele. Então, com essas pessoas a gente vai passando. Mas tem gente boa nessa terra também. Agora tem gente que tem defeito, tem gente que tem qualidade. A gente tem que saber selecionar, a gente tem que saber escolher. Porque às vezes o defeito da pessoa é ruim, mas as qualidades superam os defeitos que ela tem. Eu não tenho só qualidade, tenho os meus defeitos. Mas meus amigos sempre me falam que eu sou chato, que eu sou brabo, mas que eles não aguentam ficar sem eu. Eles falam, você é chato, cara, mas não dou conta de ficar longe de tu. Você é brabão, você é isso. Mas não dou conta de não ter, porque você é um cara top demais. Suas qualidades superam esses defeitos seus. Tá vendo, irmão? O que a gente não pode é deixar os defeitos falar mais alto que as nossas qualidades. Porque ninguém é perfeito. Eu tenho amigos, irmãos. E quando eles estão tristes, quando eles estão angustiados, quando eles estão desesperados, o que eles fazem? De longe, de tudo quanto é lugar do Brasil, eles me ligam para a gente conversar e eles dão risada do problema que eles estão passando. Eles falam, ó, você é a única pessoa que me faz dar risada das desgraças que eu estou vivendo. E isso é muito bom. Então, essa mulher tinha que ter bom relacionamento. Aí ela pega emprestado. Aí no quarto versículo, está dizendo assim, aí você entra para dentro de casa e fecha sobre você e sobre os seus filhos. Por que fechar a porta? Primeiro, o milagre que Deus ia fazer não era para todo mundo, era para ela e para os filhos dela. O milagre que Deus ia operar não era para ninguém ver. Porque o que ninguém sabe, o que ninguém sabe, ninguém. Porque tem momento, irmãos, que a gente tem que esconder. E também tem momento que a gente pode revelar. Tem coisas que Deus não quer que ninguém fique sabendo. Porque senão entra a inveja. Porque senão, por que Deus está fazendo na vida dele e não está fazendo na minha? Então tem guerras que a gente vai vencer no silêncio.
Quando eles vê, já aconteceu. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o mundo é nosso inimigo. E tem gente que não quer te ver feliz, tem gente que não quer te ver bem, tem gente que não quer te ver progredindo. Aí Deus fala assim, ó, o milagre é para acontecer de porta. Aí eu digo aqui a porta é nossa. Para de ficar contando os teus sonhos, para de ficar contando os teus projetos, para de ficar falando as coisas para quem não tem capacidade para ouvir. Quando eles assustar, irmão, já foi. Quando eles vê, já aconteceu. Porque vai chegar o momento de Deus esconder. E também vai chegar o momento de Deus rever. Olha pra você ver. Quando Moisés nasceu, os magos ali revelaram que ia ter uma criança e tal, que ia libertar. O que eles fizeram? Vamos matar todos os meninos primogênitos. Aí fizeram o quê? Esconderam Moisés. Quando Moisés estava escondido, a Bíblia diz que ele estava crescendo. Tem momento que Deus te esconde. Parece que ninguém está te vendo, parece que ninguém... Mas quando você está escondido é porque Ele está fazendo você crescer. Quando você está escondido é porque Ele está fazendo você crescer. Aí chega um momento que o negócio cresce tanto, que as coisas crescem tanto, que a gente cresce tanto, que não tem mais nem como Deus esconder. Aí vai chegar o momento de Deus revelar. Aí coloca Moisés no cestinho, ele desce o rio, e aí ali a filha de Faraó pega Moisés, levanta para o alto e apresenta lá no palácio. Vai chegar o momento que Deus vai te esconder, mas também vai chegar o momento que Deus vai te apresentar. Então calma, fica tranquilo. Outro ponto que eu vejo aqui, quando ela fecha a porta, porque quem foi que abriu a porta, irmãos? Quando os credores bateram nela? Foi a mulher. Aí Eliseu diz assim, ó, então a senhora vai entrar e reparar aquilo que a senhora errou. Quem abriu a porta para os credores pegar os meninos e fazer escravo? Foi a própria mulher. Tem coisa que está acontecendo na tua vida porque você abriu a porta para isso acontecer. Tem coisas que está acontecendo no teu casamento porque você deu brecha para isso acontecer. Tem coisas que está acontecendo na tua casa porque você abriu a porta e o inimigo entrou. E Deus está falando aqui nesta noite. Repara aquilo que você errou. Fecha as brechas que você abriu. Porque você só está passando o que está passando porque você abriu as portas. E Deus está dizendo aqui, fecha a porta por onde o inimigo está entrando. Fecha a porta por onde o pecado está entrando. Fecha a porta. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ela fecha a porta, ela pedia aos meninos os vasos. E ela colocava o azeite sobre os vasos que estavam vazios. E eles traziam vaso e ela enchia. Um ponto aqui, para quem tem filho que não é crente. Um ponto. O que o diabo estava arquitetando para preparar, porque ele queria pegar os meninos para o quê? Escravir. Está dizendo o texto. Queria receber a dívida para os meninos ser o quê? Escravo. Só que eu vejo aqui no texto que agora os meninos dela estavam fazendo o quê? Carregando o vaso para o azeite. Carregando o vaso para o azeite. Aumentar. Teu filho não vai ser escravo de Satanás. O inimigo está achando que o teu filho vai ser escravo do mundo, vai ser escravo do diabo. O inimigo está achando que o teu filho vai ser escravo, mas eles vão ser carregador de vaso. Vai pegar vaso e vasilha que está vazio lá no mundo, vai trazer na igreja, para ser cheio de azeite, para ser cheio do Espírito Santo. Teu filho vai ser obreiro e obreira da casa do Senhor. Porque o inimigo queria tirar eles para escravizar.
Mas eles não eram escravos. Eles estavam pegando vasos que estavam vazios, trazendo para casa, e os vasos estavam sendo cheios. Eu quero profetizar para os jovens e para os pais. Seus filhos vão ser carregadores de vaso. Vão pegar vaso e vasilha lá, vazio e vazia. Vai trazer aqui para a igreja, para eles serem cheios do Espírito Santo. Para eles serem cheios. Quem diz que teu filho vai ser escravo? Teu filho vai ser servo de Deus. E aí, irmãos, quando ele pede para ela derramar o vaso, o azeite que estava no vaso, ela obedeceu. O segredo está através da obediência. Às vezes Deus manda a gente fazer tanta coisa louca, que a gente pensa assim, meu Deus, isso não tem sentido nenhum. Mas as coisas de Deus é assim, às vezes não faz sentido. Mas o que a gente tem que fazer? Crer. Deus nunca vai trabalhar na lógica humana, ou na mão, ou no vento favorável. Não, Deus vem no vento contrário. Quando o discípulo estava lá no mar, irmão, e o barco estava para afundar, o vento era o quê? Está dizendo o texto. O vento era o quê? Contrário. E Jesus vem por cima do vento contrário. E ali resolve o problema. Ei, Deus nunca vai trabalhar na lógica humana. Deus sempre vai trabalhar na contralógica. Às vezes você não está conseguindo nem acreditar naquilo que está sendo pregado, porque a situação está difícil, parece impossível, mas é nessa contralógica que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Aí o versículo 7, quando ela vê que o milagre aconteceu, ela volta para quê? Dar o testemunho. E aqui eu aprendo com ela: seja grato quando Deus operar um milagre e fazer um milagre na sua vida. Porque tem gente que vem para a igreja, recebe a bênção, e quando a bênção vem, tchau e vou embora. Eu lembro uma vez que uma mulher pediu que o marido voltasse, pediu para mim orar. E aí eu estava orando. E de repente, aquela mulher sumiu da igreja. Eu falei, ih, desanimou. Aí eu vi ela na rua. Eu falei assim, olha, a senhora desanimou, não quis ir mais para a igreja, desiste não. Estou orando pela senhora, o marido da senhora vai voltar, em nome de Jesus. Ela, não, pastor, pode parar de orar. Eu até assustei, falei, por quê? Aí meu marido voltou. Ué, mas a senhora não foi na igreja mais? Não, não preciso mais da igreja, ele voltou. Irmão, eu quase desorei. Deu vontade de dar um cascudo naquela mulher, irmão. Misericórdia. Eu indo para o monte, fazendo jejum, orando, pagando preço. Aí, o milagre acontece, nem lá ela volta para dar o testemunho. Eu ia continuar orando, ó, até hoje. Aí eu vejo ela na frente, não, aqui, pastor, voltou, está em casa, voltou, está uma bênção. Aí, mas e aí? Só não vai nem... Não precisa mais ir para a igreja. Para quê? Já ele voltou? Não, chega... Ah, sua ingrata. Pensei, né? A Bíblia diz que nós podemos irar, mas não podemos. Eu não disse nada a ela. Aí, de repente, depois de uns 7 meses... ela volta para a igreja, chorando. Pastor, o que foi? Não orar de novo. Mas por quê? O marido foi embora. Falei, agora quem tem que pagar o preço é a senhora. Eu não vou pagar mais, não. A senhora ora, clama. Porque se ele voltar, a senhora continua, permanece e conta o testemunho. Porque tem gente que é tão ingrato, que quando Deus faz um milagre, nem na igreja ele volta mais para agradecer. Mas essa mulher fez diferente. O milagre aconteceu e ela foi até o homem de Deus. E deu o quê? O testemunho.
E aí o homem de Deus agora, ele vai dar a direção para a vida daquela mulher. E ele vai dar aqui uma lição. Ele vai dar aqui um curso básico de administração. Vende o azeite, paga a dívida e vivei do... Como é que é? Vende, paga e vive. Olha só. Tem gente que está passando tanta dificuldade na finança. E aí ele pede a Deus um milagre financeiro, um milagre financeiro. Aí Deus opera um milagre financeiro. E quando opera e dá aquela bênção, sai aquela causa. E ele está devendo Deus e o mundo. Aí saiu a causa. Aí sabe o que ele faz? Gasta tudo que tem e faz mais dívida. Quem conhece gente assim? Tem gente que não pode ter dinheiro, irmãos. O problema dela não é dinheiro. O problema está com ela mesmo, de não saber administrar aquilo que Deus entrega para ela. Aí o profeta deu a direção, ó. Vende, paga e vive. Não falou, vende, gasta e esbanja. Não, vamos cumprir com os compromissos primeiro. Então Deus vai dar bênção financeira para muita gente aqui. E se tiver devendo, paga primeiro as dívidas. Paga primeiro o seu voto. Porque tem gente que às vezes fala, se Deus me honrar nesse milagre aqui, se Deus me honrar aqui, na minha finança, nessa causa da justiça, eu faço um voto de abençoar a casa de Deus, eu faço um voto de abençoar a Deus, honrar a Deus. Aí ele recebe, e aí ele gasta o dinheiro, não cumpre com voto. Aí depois, irmão, porque não cumpriu, porque a Bíblia diz, ó, se fizer um voto, é bom que cumpra. Se não cumprir, é melhor que nem vote. Ninguém é obrigado a votar. Mas se votar, irmão, cumpre. Aí, o que acontece? Eliseu dá aqui a lição para ela. Vende, paga e vive do resto. O que Deus vai fazer na sua vida aqui esses dias, irmãos, é coisa extraordinária. O que Deus vai realizar na tua casa é coisa extraordinária. Eu vejo gente vindo aqui no altar, dando testemunho, falando daquilo que Deus fez ainda esse ano. Fica de pé. Vamos adorar a Deus.